A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Eu sou o João Henrique e vou compartilhar com vocês mensagens do Evangelho. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha falar aos nossos corações. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Jesus é fiel. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Escute com atenção a rica e poderosa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor Jesus. Você é o espelho que reflete a glória do Senhor. O apóstolo Paulo contemplou a glória de Deus. O apóstolo Paulo refletiu a glória de Deus à humanidade. Pela graça do Espírito Santo de Deus e a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo Paulo teve a revelação da glória de Deus e a refletiu como um espelho. Você já deve ter visto um espelho refletir a luz. Quanto mais voltado para a luz o espelho fica, mais intenso é o reflexo. Assim era o ministério de Paulo, intenso, nada o parava. As perseguições, tribulações, os questionamentos e dúvidas dos irmãos de Corinto, nada o paralisava. Paulo cada vez mais e mais refletia a glória de Deus com intensidade, sempre mais intenso, sempre mais intenso. O apóstolo Paulo foi um espelho que refletiu a glória de Deus. E antes dele, antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes da obra redentora de Jesus Cristo, houve um homem que, como um espelho, também refletiu a glória de Deus. Este homem foi Moisés. Moisés refletiu a glória de Deus ao povo. Mas diferente de Paulo, Moisés, quando contemplava a glória de Deus, colocava sobre seu rosto um véu. E o povo não podia olhar para Moisés, porque vinha sobre o povo o medo, vinha sobre o povo a culpa e a vergonha, porque através da glória do Senhor que era refletida por Moisés, o pecado do povo era revelado ao povo. E o povo tinha medo, tinha vergonha. E o povo não conseguia olhar para Moisés quando Moisés refletia a glória de Deus. Diferente de Moisés, Paulo, já depois da obra redentora de Jesus, não mais na dispensação da lei a qual foi dada a Moisés, mas sim na dispensação da graça dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Paulo não cobria o seu rosto com o véu quando contemplava a glória de Deus. E o povo, por conta da obra redentora de Jesus e a graça do Espírito Santo de Deus, mesmo tendo seu pecado revelado pela glória de Deus que refletia através do ministério de Paulo, o povo podia se achegar até Paulo, se achegar até Deus e compartilhar da glória de Deus e se arrepender do seu pecado e se converter pela graça do Espírito Santo de Deus e compartilhar da glória de Deus e refletir
a glória de Deus, assim como Paulo. Então note a diferença entre o ministério da lei e o ministério da graça do Espírito Santo de Deus. Se o ministério da lei que veio em glória, mais glória tem o ministério da graça do Espírito Santo de Deus. Porque o ministério da lei, a letra, e Paulo diz que a letra mata. E por que a letra mata? Porque a lei exigia do povo um sacrifício de remissão de seus pecados. Para que o povo pudesse compartilhar da glória de Deus, era necessário que o povo sacrificasse ao Senhor um sacrifício para a remissão de pecado. Era necessário a morte de um animal. Era necessário o sangue para remir o pecado, para que o povo pudesse compartilhar da glória de Deus sem medo e sem vergonha, e pudesse olhar para Moisés. Ele tinha que cumprir o mandamento, e um mandamento que exigia um sacrifício. Por isso Paulo vai dizer que a letra matava, porque a letra exigia um sacrifício. Mas o Espírito Santo vivifica. Porque o Espírito Santo não exige um sacrifício, mas sim que a nossa fé esteja em acreditar que Jesus Cristo foi o sacrifício definitivo para que possamos compartilhar da glória de Deus. O ministério do Espírito Santo de Deus, o ministério da graça de Deus, dado a Paulo, dado a nós, por conta da obra redentora de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, juízo e da justiça. A lei convencia o homem do seu pecado e para ser justificado exigia do homem um sacrifício. O ministério da graça convence o homem do seu pecado e para que o homem seja justificado de seu pecado, o ministério da graça exige que o homem acredite que Jesus Cristo se ofereceu à morte, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje reina e vive, e intercede pela humanidade à destra de Deus, e em breve voltará para nos dar a vida eterna. Ou seja, através da graça do Espírito Santo de Deus, o homem pode contemplar a glória de Deus. O homem pode se arrepender dos seus pecados, ser cheio do Espírito Santo, ser justificado pela obra de Jesus e ser salvo eternamente. Pela graça do Espírito Santo de Deus. Assim como Paulo foi um espelho, eu e você pode ser um espelho que reflete a glória de Deus. Eu e você podemos contemplar a glória de Deus e refletir a glória de Deus à humanidade, assim como foi com Paulo. Que assim seja, eu e você, um espelho que reflete a glória de Deus. Aceite a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confesse com a sua boca, creia em seu coração e seja abençoado na prática desta palavra. Amém? Glória a Jesus.